Senhor falar, Ele vai aperfeiçoar nas nossas vidas. Não se sinta dependente do seu tormento, não se sinta dependente da sua situação ruim. Aprenda, se você entrou por essas portas hoje, é porque você quer ouvir a voz de Deus. Se você entrou por essas portas hoje, é porque você quer ouvir Deus falar. Não queira menos do que isso. Pastor, eu entrei por essa porta procurando outra coisa. Não queira nada além da voz de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus, você entende que a voz de Deus te dá direção. A voz de Deus, ela te dá direcionamento, posição para onde você tem que ir e aonde você vai chegar. Quando você não tem uma estratégia de onde você quer chegar mediante a voz de Deus, nós somos como figuras perdidas, como homens e mulheres, que nós não conseguimos nos colocar diante da presença de Deus porque não sabemos aquilo que estamos buscando, não sabemos aquilo que satisfaz o nosso eu. O Senhor Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só da água que se vive um crente. De água de você beber do bebedouro, de um galão, da pia da sua casa. Jesus é a água, é a fonte que jorra a vida eterna. Hoje você pode olhar e dizer: ah, Senhor, eu tenho água, eu tenho pão, eu consumo e eu faço com que a minha sede seja regrada. Eu faço com que a minha sede seja alimentada, porque eu estou na tua presença. Glória a Deus. Eu faço com que eu não passe fome, porque eu sei que o Senhor é o pão da minha vida e eu me sacio da tua palavra e da tua presença. Mas Jesus quis mostrar algo muito maior. Até quando você vai comer e beber daquilo que não te convém? Até quando você vai usufruir daquilo que não te convém, se esquecendo daquilo que jorra a vida, que jorra a água, que jorra a saciedade de pão de vida? Até quando você vai se esquecer de Jesus, dizendo que você consegue se saciar daquilo que você tem, se esquecendo da presença do Espírito Santo de Deus? Hoje o Senhor vai nos lembrar exatamente disso, da presença. É uma presença que nós precisamos entender que sem ela não somos nada. E se fôssemos alguma coisa, não estaríamos aqui nesta noite. Não estaríamos aqui buscando por algo, se não fosse pela presença de Deus. Então hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer te lembrar o quanto Deus ressuscita a presença dele, que muitas vezes está morta dentro do teu coração, está morta na tua vida, e que por vezes você não se lembra disso, mas que hoje o Senhor Jesus quer ressuscitar. Oh glória! Evangelho de Lucas capítulo 7. Quem achou, diga amém. Amém. Oh glória! Diz assim a partir do versículo 11. Olha como é que Deus fala aos nossos corações nessa noite. O quanto Deus tem para falar e da forma que Ele fala. Diz assim: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e grande multidão. E quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo, o Senhor se moveu de íntima compaixão e disse: não chores. E chegando, tocou o esquife, e os levaram, pararam, e disse:
Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Entregou-o à sua mãe, e todos se apoderaram do seu temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Pode fechar a Bíblia Santa. Curve a sua cabeça e ore junto comigo e diga: Senhor Jesus, eu creio que a maldição, que o mal que chegou sobre mim, eu hei de profetizar que este mal vai percorrer de cidade em cidade, de bonança em bonança, porque o Senhor está comigo e a tua presença me basta. Diga: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite, porque eu quero ouvir a tua voz, e a tua voz é o suficiente para que eu entenda que a tua presença é verdadeira. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aleluias! Hoje o Espírito Santo de Deus vai nos levar a uma passagem linda. Semana passada nós pregamos a respeito de Lázaro, pregamos a respeito da ressurreição. Nós vivemos e vivenciamos dias onde a morte tem sido muitas vezes dolorosa para muitos. Eu sei, tenho vivido, tenho presenciado isso. A dor da morte, a dor da ausência, a dor da saudade, a dor da falta da presença tem doído, tem atingido corações. Mas muitas vezes nós nos esquecemos, eu digo, não só falando de outras pessoas, mas de mim também. Nós nos esquecemos da vida eterna. Nós sofremos tanto com o hoje, tanto com o agora, que nos esquecemos do porvir. Por quê? Porque aquilo que nós não enxergamos, nós não entendemos por completo. Já percebeu isso? Você não consegue enxergar o seu emprego por completo, mesmo que seja uma estratégia maravilhosa, mesmo que seja uma ideia maravilhosa de você sair de um lugar para você ir para o outro, você não consegue entender, a não ser que você esteja lá. O que você vai viver? Você vai ver dias em que você vai se culpar, você vai se julgar, dias onde você vai olhar e vai dizer: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu saí desse emprego para estar em outro emprego? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Você vai se julgar, você vai se colocar em segundo lugar, você não vai entender muitas vezes aquilo que você escolheu para a sua vida. Por quê? Porque a gente nunca está preparado para o que está por vir. Essa é a verdade, ser humano. Aceita isso. Você nunca está preparado com aquilo que está por vir. Pastora, mas eu escuto profecia, eu escuto palavra de que eu vou prosperar, que eu vou melhorar, que vai dar certo. Glória a Deus por isso. Aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Mas a gente nunca está preparado para isso. A gente não está preparado para mudar de emprego. Você está? Você não está preparado para abandonar a sua família, mesmo que você diga: eu quero largar tudo. Você não está preparado. Você não está preparado. Você não pode olhar e dizer: ah, mas eu vou trocar de ministério. Você não está preparado. Você não está preparada. Vamos ser sinceros. Tudo aquilo que é novo nos produz medo, e nós não estamos preparados. Mexe com a mente, mexe com o coração. Você não dorme direito, você já não sente fome. Tudo muda. Por quê? Porque tudo aquilo que é novo vai te
cego. Olha como é que Jesus se coloca diante de uma mediação de um medo terrível de um povo. Porque Jesus sempre se posicionou como forte, como aquele que veio para salvar a humanidade, para fazer a diferença. E eu te pergunto, se nós somos imitadores de Cristo, nós conseguimos fazer a diferença como Cristo faz? Conseguimos ser sinceros como Cristo foi? Conseguimos ser verdadeiros como Cristo é? Conseguimos olhar alguém que cospe na nossa cara e virar outra face? Alguém que bate na nossa cara e virar outra face? Alguém que tem uma contenda com a gente e virar e dizer: eu te perdoo, vai em paz. Pelo amor de Deus, somos humanos. Quantas vezes o desejo não é pagar na mesma moeda? Cuspiu? Leva o cuspe. Bateu? Leva o tapa. Quantas vezes nós não fomos assim? Quantas vezes nós erramos porque a vontade da nossa carne superou a vontade do nosso espírito? E mesmo que o Senhor Jesus nos instrua fazendo certo, quantas vezes nós erramos? Só que hoje Jesus está nos instruindo novamente a fazer o certo, a entender que a gente está errado. Por quê? Porque não estamos seguindo segundo os costumes de Cristo. Ele te ensinou a rebater? Ele te ensinou a revidar? Ele te ensinou a se defender? Não. Eu não vou dizer que eu nunca fui assim, que eu nunca revidei, que eu nunca quis bater, que eu nunca dei a cara a tapa e nunca quis bater em uma cara. Não vou dizer que eu nunca fui assim. Estaria sendo hipócrita se eu dissesse isso. Mas com o tempo, com a presença, com a unção do Espírito Santo, você consegue perceber o quanto a presença do Espírito Santo de Deus faz você evoluir. Você se torna assim mais paciente. Você pode não ter percebido, mas a sua paciência hoje está de Jó. Antes você zombava, dizia: Senhor, me dá a paciência de Jó. Hoje você tem a paciência dele e você nem percebe, sabia? Deus, como assim, Senhor? Ainda não tem. Você que pensa. Você já mudou muito. Tem que mudar? Muito mais. Eu também falo por mim, também tenho que ter paciência. Mas Deus dá graça tanto todos os dias que a gente vai aprendendo a melhorar, a se adaptar em um mundo que muitas vezes é muito corrupto, é muito ruim. E tudo que nos torna mais maleáveis e perfeitos diante da grandeza de Deus é termos a presença dele. Então, ergue as suas duas mãos para os céus nessa noite. Você vai entender o que eu estou dizendo. Diga: Senhor Jesus, obrigado, porque até aqui o Senhor me sustentou. Diga: Senhor, não importa se eu for rude, rebelde ou não entendi aonde o Senhor quis me colocar, mas eu sei que o Senhor está comigo. Diga glória a Deus. O que importa é a presença do Senhor. Por diversas vezes nós nos colocamos em momentos em que nós nos achamos que estamos sozinhos, não temos ninguém. Quando temos o marido do lado, a esposa do lado, os filhos do lado, na verdade nós pensamos: nós não temos ninguém. A Bíblia conta a respeito de uma mulher que ela já tinha feito um caminho, onde ela já tinha enterrado seu marido. E falar de enterro, falar de sepulcro, falar de morte é falar de dor. É remoer um passado, uma vida presente que te contorce por dentro, que você não está preparado para se lembrar, que você não está disposto a reviver. Mas é a realidade de muito crente nos dias de
é a realidade. E a Bíblia diz que essa mulher já tinha enterrado o seu marido, ela já sabia pelo caminho que ela tinha passado, ela já sabia o que havia acontecido, ela já tinha passado por lá. Ela já tinha levado o seu marido em caminho ao sepulcro. E agora ela pensa: eu só tenho meu filho. Se eu perdi o meu marido, eu tenho meu filho vai ser o provedor da minha casa. O meu filho vai ser aquele que vai prover, que vai me sustentar, porque eu sou viúva, eu não tenho nada, não recebo nada de ninguém, não tenho ajuda de um governo, não tenho nada. Esse menino vai ser o provedor da minha casa. Antigamente, as pessoas criavam os filhos para os filhos cuidarem dos pais. Hoje em dia vocês criam seus filhos nessa geração para os filhos serem independentes. Você não cria seus filhos para os seus filhos cuidarem de você. Cria? Tudo evoluiu, tudo está diferente. Você não cria uma criança para cuidar de você, para saber que daqui uns anos você vai estar velho, o filho vai cuidar. Você vai dar uma boa educação? Vai, glória a Deus por isso. Vai colocar no caminho certo? Glória a Deus por isso. Mas você não vai cobrar do seu filho e da sua filha para cuidar de você para essa vida. Antigamente era assim: se eu cuido de você, você vai cuidar de mim quando eu envelhecer. Eu fui dessa criação, eu fui dessa geração, onde você cuida daquele que um dia cuidou de você. Você cuida do pai, você cuida da mãe, você cuida do padrasto. Quando eu tive pai, cuidava do padrasto. Uma geração onde você entende: eu vou cuidar de quem cuidou de mim. Você cresce com essa essência. Você cresce com isso na sua cabeça: eu vou cuidar, vou fazer o certo. Essa geração não. Por quê? Porque os pais fazem exatamente o que deve ser feito. Eu cuido, eu zelo, eu protejo, eu amo, eu respeito, eu dou ensinamento, eu dou tudo. Mas quando chegar o momento, eu sei: vai partir. É como o famoso ditado: o passarinho cria asas e voa. Vai partir. Ninguém prende um filho. Ninguém prende ninguém. E para você ver, aquela mulher, por mais que ela quisesse ter o filho dela, ela não tinha, porque ele estava morto. Mas a Bíblia diz que Jesus, passando pela região, Jesus ele fez ali o seu milagre, onde mais chamou a atenção ali em Naim. Porque Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. Ele se compadeceu da tristeza de alguém. E eu te pergunto hoje: quantas vezes você se compadece pela tristeza do seu próximo? Quantas vezes nós nos compadecemos pela tristeza do nosso irmão? Quantas vezes nós estamos diante da presença de Deus, olhando para alguém que necessita e dizendo: ah, Senhor, deixa para lá. Nós somos um ministério simples. Nós não temos nem ouro nem prata, só a unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Oh, mas todas as vezes que alguém precisa de ajuda, nós ajudamos. Mas e quando nós podemos ajudar no nosso particular e não fazemos? Como é que Deus se agrada disso? Deus não se agrada. Por quê? Porque a verdade é uma só. O que podemos fazer, nós temos que fazer. Diga glória a Deus. O que não cabe a nós, deixamos na mão de Deus. Cabia aos homens ajudar essa mulher? Não. Cabia a quem? A Jesus. Quando Jesus chega perto dela, ele se compadece pela tristeza, ele se compadece com uma compaixão tão tremenda, que Jesus olha para essa mulher e diz: ah, ele toca nesse esquife e diz: seu filho está vivo, dá de comer.
que a fama de Jesus chegou até onde eu li para você. Que Deus ressuscita. Deus ressuscita. Eu não sei o que está morto na tua vida, mas eu estou pregando para você um Deus que ressuscita. Aleluia, glória a Deus. Deus ressuscita. Pastor, eu perdi muitas coisas na minha vida. Deus está mandando te dizer, Ele ressuscita. Esse mesmo Jesus que encontrou com essa mulher, que olhou para a dor dela, que olhou para o remorso dela, que olhou para o que ela sentia, que olhou para o que ela precisava naquele momento, Deus ressuscita. Eu estou pregando hoje para você um Deus que ressuscita o teu sonho. Um Deus que não deixa o teu sonho morrer. Pastor, meu sonho foi por água abaixo. Eu estou pregando um Deus que ressuscita o teu sonho. Eu estou falando para você que não tem nada perdido nessa causa, não. Não tem nada esquecido nessa causa, não. Não tem nada por ladeira abaixo, no fundo do poço, não. Eu estou pregando para você um Deus que ressuscita. Um Deus que faz o milagre acontecer. Um Deus que está dizendo para você, é você que está carregando o filho morto, é você que está carregando o seu problema que está morto, é você que está carregando o teu sonho que está morto, é você que está carregando uma história que está morta, pois eu estou pregando para você hoje um Deus que ressuscita. Eu creio. Um Deus que ressuscita sonhos, um Deus que ressuscita histórias. Jesus, Ele encontrou e se deparou com essa mulher. E semana passada nós pregamos sobre Lázaro, que Deus ressuscitou a Lázaro. E Deus está falando nestes dias sobre ressurreição de sonhos, ressurreição de histórias. É um Deus que ressuscita. É um Deus onde a história não está perdida. É um Deus onde você pode perceber que a tua vida não está findada à morte, não está findada à transgressão, não está findada ao momento ruim da tua vida. Eu estou pregando um Deus que ressuscita. Aleluia, glória a Deus. Ele vai ressuscitar. Eu creio. Pastor, eu estava tudo morto na minha vida. Deus ressuscita. Os meus sonhos foram para ladeira abaixo. Deus ressuscita. Eu estou que nem aquela viúva, pastora. Deus ressuscita. Oh, Jesus. Deus ressuscita. Quantas vezes você chegou aqui por ladeira abaixo, em um momento da sua vida, uma escassez tremenda, onde você olhou e disse, eu não posso falar com ninguém. Eu não vou expor o meu problema para ninguém. Deus está falando com você hoje, mas eu ressuscito o teu sonho. Aleluia. Eu ressuscito tua estratégia. Eu ressuscito tua história. Eu ressuscito a tua vida. Eu trago vida onde havia morte. Eu trago saúde onde havia enfermidade. Eu trago bonança onde havia tempestade. Deus está dizendo, eu ressuscito. Glória a Deus. O que você precisa nessa noite não é nada mais, nada menos do que ressurreição na tua vida. Por isso que Deus trouxe essa palavra. Ele ressuscita. Aquela viúva precisava do quê? Ressurreição. Ela esperava pela ressurreição? Não. Qual é a pessoa que enterra um ente querido que espera que ele ressuscite? Qual é a pessoa que vê um familiar que você ama num caixão e que espera que ressuscite? A gente nem espera por isso, a gente se conforma com a morte. O que a gente faz? Chora, lamenta, chora, 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 chora até o coração não aguentar mais de tanto chorar. Depois de um dia, uma noite chorando, você volta para casa, o que você faz? Você dorme, não tem vontade de comer, você chora, você
dorme. Por quê? Foi tão triste o seu dia que tudo que você quer é esquecer. O que aquela mulher fez? Ela chorou? Chorou. Pranteou? Pranteou. Mas quando Jesus falou, ela se apegou à palavra. E é isso que Jesus quer de nós nessa noite: se apegue à palavra. Onde a morte haverá de haver ressurreição. Onde há tempestade, há de haver bonança. Onde há transgressão, há de haver justiça. Onde houver decepção, há de haver a paz de espírito. Só peça ao Senhor Jesus e lhe será dado conforme a vontade do seu coração. Mas hoje Jesus te diz: a paz de espírito vem de você. Busque por isso. Busque pela presença do Espírito Santo, porque aquele que busca em Deus é saciado. Aquele que busca no Espírito Santo, ele é saciado pela presença de Deus, e aquele que busca, ele é alimentado pela fé, porque Jesus nunca deixa o justo sem resposta, e nem a sua descendência mendigar o pão. E aquele que confia nele, ele será coroado de bênçãos, bonanças e coisas tão maravilhosas que nunca olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca os olhos viram, ouvidos ouviram, a boca falou aquilo que Jesus tem preparado para cada um de nós. Então entenda, o que Jesus tem preparado para você é muito melhor do que aquilo que você tem pensado. Aleluia. E o Senhor tem profetizado nesses dias, desde o domingo passado. O Senhor está profetizando ressurreição. Ressurreição na sua vida sentimental, ressurreição na sua vida familiar, ressurreição na sua vida ministerial, ressurreição na sua vida financeira, ressurreição em todas as áreas da sua vida onde hoje você se encontra escasso, perdido ou perdida. Deus está dizendo: eu ressuscito. Aleluia, glória a Deus. Mas se volte para Ele. Diga: Senhor, eu aceito, mas eu aceito com verdade. Eu aceito com verdade. Eu aceito porque eu preciso da Tua presença. Eu aceito porque eu respeito, Senhor. Eu aceito porque eu te amo. Somente aceite a presença do Espírito Santo. Aquela mulher, ela não entendia nada. Ela não sabia nada do que estava acontecendo, mas quando ela ouviu Jesus, ela entendeu que Ele era tudo que ela precisava. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus, nós entendemos que Jesus é tudo que nós precisamos. E ali, quando a palavra foi lançada, Jesus tocando no esquife, aquele menino se levantou. Jesus o ressuscitou. Jesus o trouxe de volta à vida, dizendo: levanta-te e come. Ele se levantou e deram de comer. Eu já disse, eu preguei isso algumas semanas atrás, que uma pessoa, quando está no leito de morte, o que ela mais sente é fome e sede. Que eu acredito que seja uma das piores coisas a se passar na vida: fome e sede. Aquele menino não reclamou antes de morrer. Talvez tivesse dito para a mãe. Talvez a mãe sabia o que ele estava exatamente passando. Mas sabe quem sabia mais do que a mãe? Jesus. Sabe quem sabe melhor do que você? Jesus. Pastor, eu estou passando por muitas coisas ruins. Eu sei que você pode colocar todas as suas coisas ruins
em uma lista que ninguém nunca vai entender o que você está passando. Ninguém pode julgar o que você está vivendo. Ninguém vai entender o que você está vivendo. Mas sabe quem te compreende? Jesus. Sem você nem acordar, Ele diz que você está com fome. Sem você nem sentir sede, Ele já é aquele que diz: dá de beber. Se você estiver cansado, Ele é aquele que diz: descansa. Alguém olha para você durante uma semana toda trabalhosa, o dia inteiro, você chega cansado do trabalho. Alguém diz: olha, descansa um pouquinho. Não faz nada mais hoje não. Descansa. Pelo contrário, o que a gente faz? Dá mais trabalho, dá uma louça, vai fazer isso, fazer aquilo. Quanto mais trabalho tem, mais trabalho a gente tem que dar. Olha o que Jesus faz. Ele tira o fardo. A gente, o que o ser humano faz? Faz com que o fardo seja mais pesado. Faz com que o fardo fique mais difícil. Ai, pastor, eu não sou uma pessoa ruim. Eu sei que você não é. Só que nós, seres humanos, nós somos assim. É ver uma palhinha colocar um defeito, já vai criticar o outro. É uma palhinha, um defeito, já vai falar mal do outro. Somos assim. Somos inconstantes, somos imperfeitos, somos imaturos, somos irresponsáveis por muitas vezes. Por mais que você diga: ai, pastor, eu sou muito responsável, muito responsável. Tem uma vez na nossa vida que a gente deixa de merecer a graça de Deus. Só que Deus é tão misericordioso que até a graça dele Ele nos dá como favor imerecido. Não merecemos, mas recebemos. Isso de Deus. E por que do outro a gente tem que ficar com raiva? Por que do outro a gente tem que sentir ódio? Por que do outro a gente tem que sentir um momento que, nossa, eu vou virar a cara, nunca mais falo com fulano? Pela misericórdia de Deus. Está com raiva de alguém? Faça as pazes hoje. Pastor, é difícil, é difícil até você ver alguém no caixão e se lembrar do quão podres nós somos. Do quão imerecedores nós somos. De que viemos do pó e ao pó voltaremos. Sabe o que as pessoas dizem quando alguém morre? Desculpa, eu queria ter falado mais. Desculpa, eu queria ter feito mais. Desculpa, eu queria ter falado eu te amo. Desculpa, eu queria ter feito diferente. Desculpa. As pessoas se remoem por dentro. Por quê? Porque não fizeram a sua parte. Estamos vivos, glória a Deus. Glória a Deus. Então sai daqui com esse pensamento hoje: Senhor, eu estou vivo. Vou fazer as pazes. Vou deixar a raiva de lado, vou deixar o rancor de lado. Hoje eu vou fazer conforme a palavra de Deus. O meu amanhã a Deus pertence, mas o meu hoje eu posso fazer diferente. Eu posso sim buscar a presença, eu posso sim adorar a Deus. E sim, se Deus me levar amanhã, eu posso ir em paz, porque eu fiz a minha parte. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem sabe se vai morrer amanhã, daqui uma semana, 2 dias, 5, 10, 20, 1 ano, 10 anos. E quem sabe? Qual que é a nossa função? Perdoar. Para de guardar raiva. Talvez aquela mulher ela tenha levado consigo tantas dores, tantos traumas. Quando Jesus veio, tocou o esquife. Quando Jesus veio, ressuscitou o filho dela. Ela deixou ali tudo para trás. Ela deixou os maus pensamentos. Ela deixou a religião. Ela deixou tudo para trás. Porque ela se apegou a Jesus. Tudo que eu tenho é Jesus. Tudo que me tornou com verdadeira vida e sinceridade de coração foi Jesus. Com Ele eu posso tudo. Ele me trouxe o fôlego de vida. Ele trouxe a minha essência de volta. Ele me fez ressuscitar em mim algo que havia morto. Ele me trouxe para
eu dava por perdido. E da mesma forma você hoje nessa noite. Talvez você tenha perdido muitas coisas na sua vida e você tenha se esquecido de quem te deu tudo que você tem. E você tem buscado por muitas vezes dizendo: ah, Senhor, mas o Senhor me tirou tudo. O Senhor se esqueceu de mim, mas hoje Deus quer te fazer lembrar da onde você veio, do que Ele fez, e que tudo que você tem veio pelas mãos dEle. A ressurreição desta palavra que veio hoje na tua vida é pela glória de Deus, mas é para trazer você a lembrança, é para você se lembrar daquele que te trouxe vitória desde a primeira vez que você se entregou a Ele. Ele não é qualquer pessoa, Ele não é qualquer um, Ele não está em qualquer lugar, mas Ele habita no teu coração e você sabe que você pode buscar a Ele, você pode contemplar a Ele, você pode pedir a Ele que Ele esteja contigo, porque você sabe o quanto Deus te faz bem, o quanto Deus é perfeito na tua vida. Você não pode dizer: ah, Senhor, o Senhor me esqueceu, porque mesmo no meio da tua escassez, da sua dificuldade, Ele se lembrou de você quando todo mundo se esqueceu. Ele foi fiel a você quando todo mundo virou as costas. Ele foi fiel quando o mundo te traiu. Ele foi fiel quando as pessoas te rejeitaram. Ele foi fiel quando ninguém te deu uma palavra amiga. Ele é o seu Deus. Ele se tornou perfeito e se torna perfeito a você a cada dia, todos os dias da sua vida. Sabe por quê? Porque é com Ele que você tem contado todos os dias. Pode não ser comigo, pode não ser com o bispo, pode não ser com a Elisa, mas é com Deus que você conta. E é Ele quem está contigo. É Ele quem satisfaz a sua vontade de buscar a presença dEle. É Ele que derrama unção, é Ele que derrama glória, é Ele quem faz com que você seja saciado de uma forma onde você sabe que é só a presença do Espírito Santo de Deus que vai saciar essa sede da palavra e essa vontade, essa fome da palavra, porque se não vier de Deus, não virá de ninguém, é dele. Eu escutei um louvor há uns tempos atrás, acho que você conhece, que foi muito mal falado, porque ninguém entendeu a essência, a história do louvor. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Esse rapaz que canta esse louvor, depois vocês pesquisam para vocês entenderem. Ele conta a respeito de um homem que seguiu a Jesus. E esse homem, seguindo a Jesus, ele perdeu totalmente tudo. Ele perdeu a sua estabilidade, ele perdeu a sua família, ele perdeu tudo, inclusive a sua vida. E por isso esse louvor conta a respeito de um homem que perdeu tudo. As pessoas julgam, as pessoas criticam, mas ninguém sabe a essência daquilo que se vive. Eu estou falando hoje de um louvor, de um trechinho que eu acabei de cantar para vocês. Vocês podem pesquisar depois. Mas trazendo para nós hoje, as pessoas podem julgar a sua vida, podem julgar a sua essência, podem julgar o seu valor, mas ninguém sabe o que você passa. Ninguém sabe o que você vive. O julgamento tem de todos os lados, do direito, do esquerdo, para frente, para trás. Um monte de gente pode falar mal, mas ninguém está na sua pele para dizer que é você, que sobreviveu ao que você sobreviveu, que passou ao que você passou. Assim como aquela mulher que estava em um caminho onde já havia perdido o marido, havia perdido o filho. Ninguém estava na pele dela. Quando Jesus chega e diz: mulher, Ele vai levantar, dá de comer, dá de beber.
ninguém imaginava que aquele menino fosse levantar. Porque só aquela mulher sabia o que ela estava passando. Eu encerro a minha pregação aqui hoje dizendo para você o seguinte: só você sabe o que você passa, mas só Jesus sabe a palavra que libera para você. Só você sabe o que você vive, mas só Jesus sabe a palavra que libera para você. Se Jesus está pregando hoje para você ressurreição, é porque haverá ressurreição nos seus sonhos, haverá ressurreição na sua vida. Ninguém sabe o que você passa, mas Jesus sabe a palavra que Ele libera. Ele sabe o que você vive. O mundo inteiro pode não saber e não importa, porque ninguém precisa saber o que você vive. Você não precisa contar a sua história para todo mundo, não. Jesus, Ele já vem com uma palavra imediata, porque Ele sabe exatamente no coração que Ele vai tocar. Glória. Eita Deus! Jesus sabe exatamente na ferida que Ele vai tocar. Jesus sabe exatamente da forma que Ele vai tocar alguém para dizer: a ressurreição está vindo, oh, glória! A ressurreição está chegando, oh, glória! Não é morte, não é vida, e é vida com abundância. Não pense que está perdido, não, aleluia! Canta a canta a Deus está trazendo ressurreição. Aleluia, glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. É tempo de ressurreição. Deus tem falado isso ao nosso coração desde o domingo passado. É tempo de ressurreição. Ressurreição. Aleluia, oh glória. Pegue na sua mão a sua oferta, se você a trouxe para abençoar, para honrar a casa do Senhor Jesus Cristo. Se você lembrou de trazer o seu sabonete, você deixa aqui nessa sexta. Se não se lembrou, traga domingo que vem, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Pegue aí a sua oferta na sua mão. Oh glória. Ressurreição, Senhor. Glória. Fique em pé nessa noite, estenda sua mão para cá. Oh, Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração. Que é festa agora, É o fruto do Cristo. Jesus. não pode pensar que esse é o meu filho. Eu creio, Senhor. Não é o que Deus planejou, renasce no chão e no amor restitui. Eu quero de volta, eu quero ver. Sarará.
Glória. Glória a Deus. Rega suas duas mãos para você, diga Senhor Jesus, obrigado, porque eu sei que o Senhor está aqui, que o Senhor se faz presente em cada abraço, em cada gesto, cada aperto de mão, cada oração, cada louvor. O Senhor está aqui. Diga, Senhor, eu me rendo aos teus pés, porque eu sei que o Senhor é perfeito e o Senhor está aqui. Aplauda bem forte a Jesus. Aleluia! Pode se assentar. Glória a Deus. Que bom foi dar um abraço em todos vocês hoje. Olha, desculpa a ousadia, viu? Que coisa gostosa, que bom. Fazia tempo que eu não fazia isso. Eu dava um abraço, né? Normalmente a gente abraça em Natal. Quando tem Ano Novo e aniversário. Aniversário é café da manhã, né? Das mães e dos pais. Ai, gente, vamos fazer mais isso, é tão bom. Vamos fazer mais. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós vamos encerrar o culto para honra e para a glória do Senhor Jesus, lembrando que semana que vem nós vamos cumprir o nosso voto. Rayane, esse bandeira, vai dar um voto para cá. Nós vamos cumprir o nosso voto semana que vem no aluguel da igreja. Amém? Nós pagamos o aluguel todo dia 30, finalzinho de mês. Mas nós já arrecadamos no começo do mês para termos dinheiro para pagar no final do mês. Amém, igreja? Então nós vamos continuar nessa mesma fé que era a mesma fé de lá de cima do outro salão. Já arrecadado no início do mês, para no final do mês ter como pagar a conta de aluguel, água e luz. Amém? Então nós passamos um encontro para vocês da semana passada, para vocês ajudarem a gente a pagar no aluguel da igreja. A mesa aqui. E vamos passar também o envelope do dízimo, que vai ser esse envelope lindíssimo, que é o da virada de ano, né? Você sabe que é o da virada que nós passamos todos os anos, e esse ano nós vamos passar 2 vezes, tá bom? Não vamos gastar mais nem envelope, nem mais dinheiro. Vamos passar 2 vezes. Vamos passar agora e também em janeiro, porque tem muito saquetel desse, então não vamos desperdiçar, amém? Quem é do time aqui que não desperdiça nada? Glória a Deus. Ai, Jesus, você desperdiçou até o arroz. Misericórdia. Quem é do time que não desperdiça nada? Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, agora eu ouvi. Agora eu ouvi. Eu ouvi um amém, glória a Deus agora. Então nós vamos passar para vocês esse envelope 2 vezes, tá? A gente sabe que não é pelo envelope, não é pelo caderno, não é pelo nome. É pelo que você já é, ofertante e dizimista. É isso que vale. O resto não vale nada. Amém? Amém. Você é dizimista? Você é ofertante? Isso vale. O resto não vale nada. Por quê? Se não for dizimista, se não for ofertante, não está valendo. A gente só paga as contas da igreja com dízimo e com oferta. Amém, igreja? Então contamos com você para nos ajudar com dízimo e com oferta. Se você não for ofertante, se você não for dizimista, não adianta. Não adianta pegar envelope, não adianta colocar o nome, não adianta. Nós precisamos pagar o aluguel e pela graça de Deus até hoje nós conseguimos. Eu digo que primeiramente pela graça de Deus, porque quem nos dá o sustento é Deus. No nosso trabalho é Deus. Quem nos faz prosperar, quem nos honra é Deus. Para que a gente possa contribuir com a igreja, primeiro quem nos ajuda é Deus. Se não fosse Deus, misericórdia, já tinha saído do meu ó. Mas que é Deus. É Deus quem dá sustento. É Deus. Então, pela graça de Deus, nós conseguimos contribuir através daquilo que nós temos. Amém? Através do nosso salário, através daquilo que nós ganhamos, nós conseguimos retribuir na obra para a glória de Deus. Amém? Então você vai devolver o seu dízimo, você vai fazer o seu voto. Esse mês a oferta não será de R$50, será de 100 acima, para você nos ajudar
o caminhão tá. Desligou, graças a Deus. A gente tem quase 2 meses aqui, a gente não conseguiu colocar a placa da igreja ainda. Pastora, por que a gente não colocou a placa da igreja ainda? Porque não deu. A verba não deu para colocar a placa. Então a gente precisa ter uma verba maior, vamos dizer assim, para que a gente consiga pelo menos colocar a placa da igreja. A gente nunca passou por isso na vida. Estamos passando por isso agora. Nós precisamos colocar uma placa da igreja e nós não temos dinheiro para colocar a placa da igreja. A borda funciona, tem que ser uma placa. Porque a placa você percebe que a gente colocou lá em cima, ela desgasta. Com o tempo ela desgasta. Se a gente fizer uma coisa meia boca, vai ser dias ou meses. Tem que ser uma coisa que realmente fique, que funcione. Então assim, é claro, vai se desgastar com o tempo? Vai. Mas como aqui é um pouquinho menor, vai sair um pouco mais barato. Não vai sair tão caro. Só que a gente precisa de verba para colocar. Porque se a gente fizer uma coisa meia boca, não vai funcionar. Isso, a gente vai colocar bem ali, ó. Bem onde está o ferro ali, ó. Bem na porta mesmo da igreja, a gente tem um portão de ferro ali, ó. Onde abre os dois, bem naquela parte. É pequenininho, mas vai ser ali a parte da placa da igreja. Só que o problema é que a gente não conseguiu arrecadar ainda o dinheiro para colocar, porque essa placa ela custa por volta de 500, 600 reais. Não é barato. Não é barato. Porque ela vem com moldura, pintura, do jeito que você quer, você pode escolher. Não que a gente queira muita coisa, né? Mas só a moldura da placa, a moldura dela em si já é cara. A gente até pensou, falou assim, vamos tirar de lá de onde está e colocar aqui. Só que não tem como serrar. Não tem como dividir no meio. Não tem. Infelizmente, eles já trabalham desse jeito. Por metragem. É que nem a porta de vidro. Não tem como mudar. Então a gente vai ter que comprar realmente uma placa que seja adaptável ao tamanho daqui. Por volta de 500, 600 reais. Então a gente precisa arrecadar o valor para poder conseguir colocar. Por isso que a gente não colocou ainda. Amém, igreja? Mas em nome de Jesus nós vamos conseguir. A gente está dando tempo ao tempo até Deus preparar. Deus, eu sei que Ele vai preparar, porque tem sido muito bom conosco, Ele vai preparar. Mas eu preciso passar para vocês a necessidade da igreja, para que vocês entendam. Porque não é barato. Né? Que nem a Elisa falou, vamos fazer assim? Vamos fazer daquele jeito, mas não é fácil desse jeito. Infelizmente, se fosse, misericórdia, já estava lá. Não é, mas não é fácil. Então a gente tem que se programar, tem que ver certinho, porque não é barato. Então a gente está se programando. Teremos a nossa virada de ano aqui na igreja. Amém, igreja? Amém. Em nome de Jesus, no dia 31 para o dia 1º, nós estaremos aqui para honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu espero que até lá nós tenhamos uma placa. Se não tiver, pelo menos todos vocês já conseguiram chegar. Já sabem o endereço da igreja. E não pode dizer, pastora, me perdi no meio do caminho. Não tem mais essa não. Você já sabe. Então, que Deus dê graça para a gente conseguir preparar essa placa. Não que faça muita diferença para nós, né? Para a gente não faz muita, na verdade. Já estamos congregando, já estamos aqui. Mas para tentar ganhar mais almas para o reino de Deus, então é importante que todo ministério tenha sua placa, tenha o seu valor ali. Então, com o tempo a gente, tudo vai se encaixar. Mas por enquanto, eu estou aqui colocando a necessidade da igreja, por isso estou dizendo para você, pega o seu envelope, dizimista, ofertante, para nos ajudar no aluguel. Né? Nós pagamos aqui atualmente o aluguel de R$1.000 por mês. É muito mais barato que onde nós estamos, R$500 a menos, mas estamos em um número menor de pessoas também e precisamos da sua ajuda. Tem água, tem luz,
Não temos internet por enquanto, mas eu já tenho pesquisado algumas coisas para a gente colocar um telão aqui para poder ver as músicas, né? Para poder acompanhar. A Ingrid também tem me ajudado, tem mandado umas coisinhas para mim, uns projetores, umas telas, tem me ajudado bastante. A gente vai colocando o carrinho, quando der certo, em nome de Jesus a gente compra. Glória. A gente compra em nome de Jesus. Eu até pensei em colocar aqui, Rosevaldo, o que você acha? Tem que ter uma tela de projeção, né? Aqui não dá certo. Porque eu sou alta, gente. Vocês vão conseguir olhar para a tela? Dá para colocar aqui? Você acha que dá? Não. Dá? Dá? Olha que perfeito, sério? Dá para colocar aqui a tela de projeção? Ah, maravilha! Olha que bênção! Eu achei que eu era alta demais, gente. Eu achei que não ia dar certo, então pronto. A tela vai ficar aqui, ó. Maravilha! Perfeito. Então a gente vai ver a tela, porque eu fiquei com medo, porque a tela de projeção ela é como se fosse um pano. E ela voa. Se bater o ventilador, eu fiquei com medo dela voar. Só fixar ela. Então, aí você coloca que dá pra fixar. Eu pensei no seguinte, eu pensei em colocar ali, ó, onde está o relógio. Aí eu falei, vai voar. Aí eu falei, pra você entender, botar uma moldura, né? Pra poder fixar. Mas se der pra vocês verem, ó, gente, se vocês verem aqui, tá ótimo. Vocês conseguem? Ah, que maravilha. Então, fixa aqui, ó, tá perfeito. Coloca o projetor ali, a tela. Ah, que maravilha. Amém. Olha, depois, se a gente estiver louvando e vocês não prestarem atenção na letra e falar, nossa, a pastora tá lá no meio da letra, eu quero só ver, viu? Quando eu colocar meu salto 15 aqui. Aí você tira o salto e fica de lado. Tô brincando. Pela misericórdia, brincadeira. Já sou muito alta, isso briga comigo quando eu coloco o salto. Tô brincando. Mas também que eu vou colocar aqui. A gente coloca o projetor aqui, eu acho, aqui. Coloca a tela aqui, maravilha. Porque a tela é como se fosse um pano, né, gente? Então, se puder fixar, melhor, porque o ventilador, se bater, não sai do lugar. Maravilha. Foi no meio. Vamos preparar para a virada de ano, então, em nome de Jesus Cristo. Fazer uma vaquinha aí e a gente consegue. Amém? Amém. Oh, glória. Aí já imagina você, todo louvor que você for louvar, passa a letra lá. Ai do crente que não louvar contigo. Ai do crente que não louvar. Eita misericórdia. Oh, Jesus. Amém? Amém. É isso, igreja. Fique em pé. Oh, glória. Quero que vocês estendam a sua mão para cá, para esse dízimo, para esse saquetel, né, da virada. Saquetel, dízimo da virada. Ó. Quero ser suave quando pega na mão. Oh, glória. Estenda sua mão para cá, Senhor. Da mesma forma que pegar nesse saquetel, Senhor, é suave. Assim será, meu Deus, quando nós devolvemos o nosso dízimo. Será tão suave, Senhor, quando tocar nesse saquetel. E eu sei, meu Deus, que o Senhor se faz presente em todas as situações da nossa vida. E não há outro, meu Deus, melhor do que o Senhor. Eu peço, meu Deus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor coloque as tuas mãos, meu Deus, sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor prepare cada dizimista, cada ofertante para a honra e para a glória do Senhor. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus e aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Oh, glória. Eu quero que nessa noite vocês tenham a sua mão para cá, que nós vamos orar pela vida da Elisa, que fez aniversário. Que dia, Elisa? Quarta-feira, né? Dia 26? Dia 26. Fica aqui, Elisa. Vem cá. Vem cá, Elisa. Vem cá, Elisa. Oh, mulher de Deus. Tu pode ficar filmando que eu vou pegar. Oh, mulher abençoada.